seu inútil! Saia das minhas terras agora mesmo, seu fedorento! Nunca mais volte aqui! O mundo gira e a roda da vida nunca para no mesmo lugar. Quem hoje humilha, amanhã pode estar estendendo a mão pedindo socorro. Esta é uma história sobre a força implacável da lei do retorno, que aconteceu no coração do interior e marcou para sempre a vida de quem presenciou. Antes de começarmos essa jornada de emoção, comente aqui embaixo de qual cidade você está lendo e que horas são agora. É lindo ver quantas pessoas de fé estão reunidas aqui. No interior profundo do estado, onde o sol nasce beijando as montanhas e a neblina da manhã cobre o pasto como um véu branco, existia a grandiosa Fazenda Ouro Verde. Era uma propriedade que se perdia de vista, terras férteis que davam de tudo, desde o café mais encorpado até o gado mais premiado da região. O dono daquelas terras, o coronel Epaminondas, era um homem cuja fama chegava antes de sua presença. Alto, de bigode grosso e olhar severo, ele caminhava pisando firme, como se o chão tivesse medo de seus passos. Para o coronel, a vida era uma equação simples. Quem tinha dinheiro, mandava, e quem não tinha, obedecia de cabeça baixa. Ele não conhecia a linguagem da gentileza, apenas a do comando. Entre as dezenas de colonos que trabalhavam de sol a sol naquelas terras, destacava-se um jovem chamado Bento. Diferente da dureza do patrão, Bento tinha a alma leve. Órfão de pai e mãe, criado pela avó nas terras da fazenda vizinha, ele cresceu sabendo que seu maior patrimônio era sua palavra e a força de seus braços. Bento era o tipo de homem que parava o trabalho para ajudar um bezerro ferido ou para consertar a cerca de uma viúva sem cobrar nada. Tinha os olhos castanhos, cheios de esperança, e um sorriso que, diziam as moças da vila, iluminava até noite sem lua. Ele trabalhava na lida do gado do coronel, cuidando dos animais com um carinho que o próprio dono jamais demonstrara ter por qualquer ser vivo. A vida seguia seu curso previsível no Vale das Garças, até que o destino, sempre traiçoeiro e mestre em pregar peças, resolveu cruzar os caminhos de forma perigosa. A filha única do coronel, a doce e melancólica Clarice, retornou da capital após anos estudando em um colégio de freiras. Clarice era a antítese do pai. Enquanto Epaminondas era pedra e fúria, Clarice era flor e brisa. Ela via o mundo não através de cifras e lucros, mas através da poesia e da compaixão. Não demorou para que os olhares de Bento e Clarice se cruzassem. Aconteceu em uma tarde de domingo, durante a quermesse da igreja de São Judas Tadeu. Bento ajudava a carregar os andores da procissão e Clarice distribuía pães bentos aos necessitados. Quando as mãos deles se tocaram brevemente na entrega de um cesto, o tempo pareceu congelar. Não foi preciso uma palavra sequer. O amor, quando é verdadeiro e destinado, não precisa de voz. Ele grita no silêncio do olhar. A partir daquele dia, o Vale das Garças tornou-se testemunha de um amor proibido, puro e perigoso. Os encontros eram furtivos, escondidos sob a copa das mangueiras centenárias, longe dos olhos vigias dos capangas do coronel. Eram momentos breves, onde trocavam juras de amor eterno e sonhavam com um futuro onde o sobrenome não fosse uma barreira intransponível. Bento prometia trabalhar o dobro, juntar economias, comprar um pedacinho de terra no sertão e pedir a mão dela como um homem digno. Clarice, apaixonada, dizia que não importava o luxo da casa grande, pois sua felicidade cabia inteira no abraço daquele peão simples. Porém, no interior, as paredes têm ouvidos e o vento carrega segredos. A felicidade dos dois incomodava a inveja alheia. O capataz da fazenda, um homem amargo chamado Justino, que nutria uma lealdade cega e venenosa ao coronel e que secretamente desejava Clarice, descobriu o romance. Com um sorriso perverso nos lábios, ele esperou o momento exato para destilar seu veneno. Em uma noite de tempestade, enquanto o coronel conferia os livros de contabilidade no escritório, Justino entrou, tirou o chapéu encharcado e contou tudo, aumentando fatos e inventando intenções, pintando Bento não como um apaixonado, mas como um aproveitador de olho na herança da família.
A fúria de Epaminondas foi algo que nem a tempestade lá fora conseguiu igualar. Ele não gritou, o silêncio dele foi pior. Seu rosto ficou vermelho, as veias do pescoço saltaram e ele bateu a mão na mesa de madeira maciça com tanta força que o tinteiro virou, manchando os papéis de preto, como um presságio do luto que estava por vir. Ele não aceitaria aquela afronta. Um pé rapado, um ninguém ousando tocar na joia da família. Naquela mesma noite, a sentença de Bento foi traçada, não com justiça, mas com a arrogância de quem se acha Deus na terra. O dia seguinte amanheceu cinzento, pesado. Bento foi chamado à Casa Grande, sob o pretexto de receber um pagamento extra. Inocente e com o coração limpo, ele foi, imaginando que talvez, por um milagre, o coronel tivesse visto seu esforço no trabalho. Mas ao chegar no pátio principal, encontrou não o pagamento, mas o coronel sentado na varanda com Justino e mais 2 capangas armados ao lado. Clarice estava trancada no quarto, aos prantos, assistindo a tudo pela fresta da janela, impedida de sair. Epaminondas desceu os degraus lentamente, segurando um chicote de couro cru, não para usar, mas para intimidar. Ele olhou Bento de cima a baixo com um desprezo que doía mais que uma bofetada. Com a voz grave e pausada, ele acusou Bento de roubo. Alegou que o peão havia desviado cabeças de gado. Bento, chocado, tentou se defender, jurou por Deus e pela memória de sua mãe que jamais tocaria no que não era seu. Mas a verdade não interessava ao coronel, o que importava era a destruição moral daquele rapaz. Na frente de todos os outros empregados que foram obrigados a assistir para servir de exemplo, Epaminondas ordenou que Bento fosse expulso da fazenda apenas com a roupa do corpo. Mas a crueldade não parou por aí. Para garantir que Bento nunca mais tivesse chance na região, o coronel usou sua influência para espalhar a mentira do roubo por todas as cidades vizinhas. O nome de Bento, antes sinônimo de honestidade, foi jogado na lama. Ele foi escorraçado, humilhado e ameaçado de morte caso voltasse a colocar os pés naquelas terras. Bento caminhou pela estrada de terra, debaixo de uma chuva fina que começava a cair, misturando-se com as lágrimas de revolta que escorriam pelo seu rosto. Ele olhou para trás uma última vez, viu a janela de Clarice e sentiu uma dor aguda no peito, como se seu coração estivesse sendo arrancado. Ele não tinha nada, nem casa, nem trabalho, nem honra, e agora nem o amor de sua vida. O coronel, assistindo da varanda, acendeu um charuto, satisfeito, acreditando ter vencido. Mal sabia ele que estava apenas girando a chave que daria partida na engrenagem pesada e lenta da justiça divina. Dizem que é na hora da maior dor que Deus mais trabalha em silêncio. Bento perdeu tudo, menos a fé e a vontade de vencer honestamente. A saída da fazenda Ouro Verde marcou o início de um calvário silencioso para Bento. Com a trouxa de roupas nas costas e o nome sujo pela calúnia do coronel, ele descobriu que a maldade de um homem poderoso tem braços longos. Em cada fazenda vizinha onde batia pedindo serviço, a porta se fechava. A notícia mentirosa do roubo chegara antes dele, trazida pela língua ferina dos capangas de Epaminondas. Bento, que sempre fora recebido com sorrisos, agora encontrava olhares de desconfiança e desprezo. Dormiu ao relento, sob marquises de igrejas e em galpões abandonados, sentindo o frio da noite penetrar nos ossos. Mas nada era mais gelado do que a solidão de ser punido por um crime que não cometeu. A fome tornou-se uma companheira constante, mas Bento recusava-se a pedir esmola. Sua dignidade era o único bem que o coronel não conseguira arrancar. Ele caminhou por dias, afastando-se cada vez mais do Vale das Garças, até que seus pés, feridos e calejados, o levaram a uma região árida, esquecida pelo progresso, conhecida como Terra Seca. Ali, a influência do coronel Epaminondas era apenas um eco distante. Foi em Terra Seca que o destino colocou em seu caminho a figura de Dona Jandira. Era uma senhora viúva, de rosto marcado pelo tempo e mãos trêmulas, que vivia sozinha em um sítio que todos diziam ser amaldiçoado, porque nada ali vingava. A terra era dura, pedregosa e a água escassa. Dona Jandira, sem filhos e sem forças para a lida, estava prestes a abandonar tudo quando encontrou Bento sentado à beira da estrada, partilhando um pedaço de pão duro com um cão vadio. A bondade daquele gesto, de dividir o pouco que tinha com um animal faminto, tocou o coração da velha senhora. Sem pergunta sobre o passado, Dona Jandira ofereceu a Bento um trato, teto e comida em troca de braços fortes para tentar, uma última vez, fazer aquele chão estéril produzir. Bento aceitou com gratidão.
Ele não viu ali uma terra morta, mas uma oportunidade de renascimento. Enquanto o sol castigava suas costas, ele trabalhava com uma fúria silenciosa. Quebrou pedras, cavou poços artesianos na unha, buscou técnicas antigas de adubação que aprendera com seu falecido avô. Ele conversava com a terra, pedia licença para plantar. Suava sangue e lágrimas sobre aquele solo ingrato. Eram dias de exaustão absoluta, onde a única imagem que mantinha Bento de pé era a lembrança do rosto de Clarice. Enquanto isso, no Vale das Garças, a aparente vitória do coronel Epaminondas começava a mostrar suas primeiras rachaduras, embora ele estivesse cego demais pela arrogância para perceber. Para selar de vez o destino da filha e expandir seus negócios, o coronel arranjou um casamento de conveniência para Clarice. O noivo era Otávio, filho de um banqueiro da capital, um homem que via Clarice não como uma esposa, mas como um troféu decorativo para seus jantares de sociedade. O dia do casamento foi o mais triste que a vila já vira. A igreja estava enfeitada com as flores mais caras, mas o ar era pesado, fúnebre. Clarice caminhou até o altar, pálida, com os olhos vermelhos e sem vida, como uma boneca de porcelana prestes a se quebrar. O sim que ela pronunciou foi quase um sussurro, abafado pelo som triunfante da voz do padre. O coronel, estufado de orgulho na primeira fila, acreditava ter garantido o futuro do seu império, ignorando completamente que estava assinando a sentença de infelicidade da única pessoa que deveria amar incondicionalmente. Os anos passaram arrastados. 5, depois 7. A vida seguiu caminhos opostos. Na capital, Clarice vivia em uma mansão gelada, cercada de luxo, mas vazia de afeto. Seu marido era ausente e frio, e ela definhava a olhos vistos, transformando-se em uma sombra da mulher vibrante que um dia fora. Já no Vale das Garças, a fazenda Ouro Verde, sob a administração tirânica de Epaminondas e a incompetência do capataz Justino, começou a sofrer. Pragas inexplicáveis atacavam o gado, a qualidade do café caía ano após ano, e os empregados, maltratados e sem respeito pelo patrão, trabalhavam sem zelo. O dinheiro ainda entrava, mas a alegria havia abandonado aquelas terras. Longe dali, porém, o milagre acontecia. A terra seca, regada pelo suor honesto de Bento e abençoada pela paciência de Dona Jandira, floresceu. Bento descobriu que aquele solo pedregoso, quando bem tratado, era perfeito para um tipo específico de uva, rara e doce. Com o passar das estações, o sítio amaldiçoado transformou-se em um vinhedo verdejante, um oásis no meio do sertão. A primeira safra foi pequena, mas de um sabor inigualável. Bento, agora um homem mais maduro, de barba cheia e olhar compenetrado, começou a vender sua produção. Ele não gastava em vaidades, reinvestia cada centavo, comprava terras vizinhas a preço de banana e expandia seu cultivo. A fama do vinho da terra seca começou a correr o estado. Diziam que era uma bebida feita com alma. Bento tornou-se um produtor respeitado, conhecido por sua justiça com os trabalhadores. Ele construiu casas para seus empregados, pagava salários dignos e nunca, jamais humilhava ninguém. Dona Jandira, antes de falecer pacificamente de velhice, passou a escritura de tudo para o nome dele, chamando-o de o filho que Deus mandou tarde. Bento agora tinha posses, tinha respeito e tinha um nome limpo, construído sobre a rocha da verdade. Mas o dinheiro e o sucesso não preenchiam o vazio em seu peito. Ele sabia que cedo ou tarde teria que voltar ao Vale das Garças. Não por vingança, pois seu coração não guardava ódio, mas porque a vida é um círculo que precisa se fechar. E o destino, que escreve certo por linhas tortas, já estava preparando o cenário para o reencontro inevitável entre o homem que se fez rei pelo próprio esforço e o coronel que começava a ver sua coroa enferrujar. A notícia de que a fazenda Ouro Verde estava enfrentando dificuldades financeiras e que o coronel buscava investidores chegou aos ouvidos de Bento através de um caixeiro viajante. Naquela noite, Bento sentou-se na varanda de sua casa confortável, olhou para a lua cheia e tomou uma decisão. Era hora de voltar, não como o peão humilhado, mas como o homem que a vida forjou no fogo da provação. O retorno estava marcado, e o Vale das Garças jamais seria o mesmo.
Você acredita que quem planta vento colhe tempestade? O ditado nunca falha. O coronel achou que era dono do mundo, mas esqueceu que o mundo tem dono lá em cima. O que vai acontecer agora vai te fazer arrepiar. Prepare-se, porque o encontro entre o passado e o presente vai tremer o chão do interior. Se você está gostando da história, deixe um coração nos comentários para eu saber. O retorno de Bento ao Vale das Garças não foi barulhento, mas sua presença foi sentida como a mudança na direção do vento antes de uma tempestade. Ele não chegou a cavalo ou a pé, como partira anos antes. Chegou dirigindo uma caminhonete robusta, escura e imponente, estacionando na praça central da cidade. Desceu com a calma de quem não deve nada a ninguém, vestindo roupa simples, mas de corte fino, e um chapéu que sombreava os olhos marcados pela experiência. Poucos o reconheceram de imediato. Aquele homem de ombros largos e postura firme pouco lembrava o rapaz magro e assustado que fora expulso sob calúnias. Mas os sussurros começaram a correr. Um investidor rico havia chegado à cidade. O cenário que Bento encontrou, no entanto, era desolador. A opulência de outrora parecia coberta por uma camada de poeira e esquecimento. A crise havia atingido o vale com força, e a má gestão do coronel Epaminondas transformara a fazenda Ouro Verde em um gigante de pés de barro. As cercas estavam caídas, o pasto ralo e as dívidas bancárias acumulavam-se como nuvens negras sobre a cabeça do velho fazendeiro. O destino escolheu o sindicato rural como palco para o acerto de contas. Naquela tarde de sábado, haveria um grande leilão. Pressionado pelos credores e com o orgulho ferido, o coronel Epaminondas fora obrigado a colocar à venda a parte mais nobre de suas terras, a várzea do Rio Claro. Justamente o pedaço de chão onde Bento trabalhava quando jovem e onde, ironicamente, vivera seus momentos felizes com Clarice. Era a joia da coroa, e perdê-la era o atestado final da decadência do coronel. O salão estava cheio. Fazendeiros vizinhos, curiosos e antigos rivais compareceram, alguns para comprar, outros apenas para saborear a derrota do homem que um dia se julgou intocável. Epaminondas estava lá, sentado na primeira fila, mas parecia menor. O bigode estava branco, as mãos tremiam segurando a bengala e o olhar, antes de fogo, agora era de um animal acuado. Ao seu lado, para a surpresa e dor de Bento, estava Clarice. Ela havia retornado. O casamento de fachada na capital ruíra anos antes, deixando-a viúva precocemente de um marido que lhe deixou apenas dívidas e tristeza. Clarice voltara para cuidar do pai, envelhecida não pelo tempo, mas pela amargura. Ela mantinha a cabeça baixa, envergonhada pela situação da família, sem notar o homem alto que observava tudo do fundo do salão, encostado em uma pilastra, com o coração batendo descompassado. O leiloeiro começou os trabalhos. Os lances eram tímidos. Ninguém queria pagar o valor justo, pois sabiam do desespero do vendedor. Os abutres rodeavam, oferecendo migalhas pelas terras férteis. O coronel suava frio, vendo seu patrimônio ser desvalorizado publicamente. Justino, o antigo capataz traidor, já havia abandonado o patrão na primeira dificuldade, provando que a lealdade comprada acaba quando o dinheiro cessa. Epaminondas estava sozinho, cercado apenas pela filha que ele sacrificara. Quando o leiloeiro estava prestes a bater o martelo por um valor irrisório para um rival histórico do coronel, uma voz firme e grave cortou o burburinho do salão. Do fundo, o homem misterioso cobriu a oferta. O valor era alto, justo, muito acima do que qualquer um ali ousaria cagar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todas as cabeças se viraram. O coronel Epaminondas ajeitou os óculos, forçando a vista cansada para enxergar quem era o louco ou o salvador que acabara de falar. Bento caminhou lentamente pelo corredor central. O som de suas botas no assoalho de madeira era o único ruído no recinto. À medida que se aproximava da luz, os sussurros de reconhecimento começaram a explodir. É o Bento? Não pode ser. O peão que foi expulso. Clarice levantou o rosto e, ao ver aquele homem, levou as mãos à boca, segurando um grito sufocado. Seus olhos se encheram de lágrimas instantâneas. Ela o reconheceu não pela roupa ou pelo dinheiro, mas pela alma que transbordava no olhar. Bento parou diante da mesa do leiloeiro, mas seus olhos estavam cravados no coronel. Não havia ódio, apenas uma serenidade avassaladora. Epaminondas, trêmulo, tentou se levantar, mas as pernas falharam. Ele reconheceu.
Reconheceu o menino que humilhou, o homem que caluniou. O choque foi tão grande que o velho coronel perdeu a cor, balbuciando palavras sem sentido. A vergonha de precisar do dinheiro daquele a quem tanto desprezara era um veneno amargo descendo por sua garganta. Sem dizer uma palavra de escárnio, Bento assinou o cheque e finalizou a compra. Ele não comprou as terras para expulsar o coronel, comprou para salvar a história do lugar. Mas o momento mais tenso ainda estava por vir. Após assinar os papéis, Bento virou-se para sair, mas parou diante de Clarice. O salão inteiro prendeu a respiração. Anos de saudade, dor e segredos estavam suspensos naquele metro de distância que os separava. Clarice, com a dignidade que lhe restava, levantou-se. Ela esperava desprezo, esperava que ele jogasse na cara dela o casamento infeliz, a escolha que ela fora forçada a fazer. Mas Bento, fiel à sua essência, fez o impensável. Tirou o chapéu em sinal de respeito, fez uma breve reverência silenciosa e disse, alto o suficiente apenas para que ela e o pai ouvissem, que as terras continuariam sob os cuidados da família Ramos, contando que fossem geridas com justiça a partir daquele dia. Ele virou as costas e saiu, deixando o coronel estático, destruído não pela derrota financeira, mas pela humilhação moral de ter sido perdoado e ajudado por sua vítima. A cidade inteira comentaria aquele gesto por gerações. Bento provara que a verdadeira riqueza não está no bolso, mas na capacidade de manter a nobreza mesmo quando se tem o poder de destruir. No entanto, o destino ainda não havia terminado seu bordado. A atitude nobre de Bento mexeu com peças profundas no tabuleiro da vida. Enquanto ele dirigia de volta para a pousada onde estava hospedado, uma tempestade desabou sobre o Vale das Garças, semelhante àquela da noite de sua expulsão. Mas desta vez, a chuva trazia limpeza, não punição. E no meio da estrada, uma figura acenava desesperadamente pedindo ajuda. Era um dos antigos capangas do coronel, vindo avisar que a Ponte Velha, o único caminho para a fazenda Ouro Verde, havia caído com a cheia do rio, e que Clarice e o pai estavam ilhados, com a casa grande ameaçada por uma tromba d'água que descia da serra. A lei do retorno havia dado a Bento o poder financeiro, mas agora a vida lhe dava a escolha final: arriscar sua vida para salvar seus algozes, ou deixar que a natureza terminasse o serviço de vingança. Na hora do perigo a gente conhece quem é quem de verdade. Muita gente diz que perdoa, mas será que teria coragem de arriscar a própria vida para salvar quem te destruiu no passado? O que Bento fez nessa noite de tempestade vai te deixar sem fôlego. Se você acredita que Deus protege os justos, digite Deus é fiel nos comentários. Vamos ver a força da nossa comunidade. A chuva castigava o Vale das Garças com uma fúria bíblica, como se os céus quisessem lavar anos de pecados cometidos naquele chão. Bento não pensou duas vezes. A caminhonete rasgou a lama da estrada vicinal, derrapando perigosamente enquanto os faróis tentavam furar a cortina d'água. O ódio poderia ter feito ele dar meia volta. O rancor poderia ter sussurrado que aquilo era o castigo divino que o coronel merecia. Mas o coração de Bento, forjado na humildade e na fé, não conhecia a vingança. Ele sabia que deixar Clarice e aquele velho homem morrerem seria se tornar igual a eles, duro e impiedoso. Ao chegar às margens do Rio Claro, a cena era aterradora. A ponte de madeira, antiga e mal cuidada, havia sido engolida pela correnteza marrom e violenta. Do outro lado, a casa grande da fazenda Ouro Verde estava ilhada. A água subia rápido, lambendo os degraus da varanda, ameaçando invadir a estrutura e arrastar tudo o que restava do Império de Epaminondas. Na sacada do segundo andar, duas figuras pequenas acenavam com lanternas, gritos mudos perdidos no rugido do trovão. Bento desceu do veículo. O vento quase levou seu chapéu. Ele avaliou a situação com a frieza de quem aprendeu a lidar com as adversidades da natureza. Não havia como atravessar de carro. A única chance era uma travessia arriscada, usando uma corda grossa que ele sempre trazia na caçamba e a força de seus próprios braços. Ele amarrou uma ponta no para-choque da caminhonete e a outra em torno de sua cintura. Fez o sinal da cruz, pedindo proteção não para si, mas para aqueles que precisavam ser salvos, e atirou-se na água gelada. A correnteza era um monstro vivo. Ela batia, empurrava, tentava afogá-lo. Cheia de galhos e detritos, Bento lutou contra o rio com a mesma determinação com que lutou contra a pobreza. Cada braçada era uma vitória sobre a morte. Seus músculos queimavam, o fôlego faltava, mas a imagem de Clarice em perigo lhe dava uma força sobrenatural. Quando finalmente alcançou a varanda da casa, exausto e coberto de lama, ele não encontrou o coronel arrogante de outrora. Encontrou um velho apavorado, agarrado à filha como uma criança. Não houve tempo para conversas ou acertos de contas. A água já invadia a sala principal. Bento, assumindo o comando da situação, amarrou a corda em um pilar firme da varanda, criando uma linha de vida. A prioridade era Clarice. Com gestos rápidos, ele indicou que ela deveria ir primeiro. Ela recusou, agarrando-se ao pai, indicando que não o deixaria para trás. Bento, então, tomou uma decisão que selaria o destino daquelas 3 almas. Ele carregaria o coronel. A travessia de volta foi um calvário,
Bento, com o peso do homem que o humilhara sobre os ombros, lutava contra a correnteza. Era uma imagem poderosa, a vítima carregando o algoz, salvando-o da lama que ele mesmo ajudara a criar. O coronel Epaminondas, frágil e tremendo de frio e medo, segurava-se no pescoço de Bento. E naquele abraço desesperado pela vida, todo o orgulho se dissolveu. Ele dependia para respirar mais um minuto da força daquele pé rapado que ele expulsara anos atrás. Clarice vinha logo atrás, segurando-se na corda, chorando não de medo, mas de emoção ao ver a grandeza de caráter do homem que nunca deixou de amar. Quando finalmente alcançaram a margem segura, onde a caminhonete estava estacionada, os três caíram na lama, exaustos, tossindo água e buscando ar. A chuva começou a diminuir, como se a natureza, satisfeita com a lição dada, decidisse se acalmar. Bento, recuperando o fôlego, levantou-se e ajudou Clarice. Em seguida, estendeu a mão para o coronel, que ainda estava deitado no chão lamacento. O velho olhou para a mão estendida, aquela mão calejada, honesta e forte. Epaminondas chorou. Foi um choro convulsivo, de quem vê a própria alma nua e se envergonha de ver. Ele não teve coragem de segurar a mão de Bento para se levantar. Em vez disso, ele segurou a mão do rapaz e a beijou, num gesto de súplica e perdão mudo, reconhecendo ali, na lama e na chuva, quem era o verdadeiro gigante daquela história. Bento não retirou a mão, nem sorriu com soberba. Apenas puxou o velho para cima, colocou-o dentro da caminhonete quente e cobriu-o com uma manta seca que estava no banco de trás. Ele levou pai e filha para a pousada da cidade, garantindo que tivessem quartos quentes, comida e médico. Não pediu nada em troca. Não exigiu as terras de volta. Não jogou na cara o passado. Ele fez o que era certo, porque sua avó lhe ensinara que o mal se paga com o bem. Nos dias que se seguiram, enquanto as águas baixavam revelando a destruição da fazenda, uma nova construção começou a acontecer no Vale das Garças, a reconstrução da dignidade. O coronel, agora um homem transformado pela experiência de quase morte e pelo choque de humildade, trancou-se no quarto por dias. Quando saiu, pediu para chamar um tabelião e convocou Bento e Clarice para uma reunião. A cidade inteira especulava o que aconteceria. Diziam que o velho tentaria um último golpe ou que Bento tomaria tudo como indenização. Mas a lei do retorno, quando completa seu ciclo, traz harmonia e não guerra. Naquela sala simples, o coronel Epaminondas, sem a postura altiva, mas com uma nova serenidade no olhar, fez o que nunca fizera em 70 anos de vida. Pediu perdão. Olhando nos olhos de Bento, ele admitiu a calúnia, admitiu o erro, admitiu que a inveja da luz de Bento o fizera cometer atrocidades. E para reparar o erro, não com dinheiro, mas com justiça, ele colocou sobre a mesa a escritura definitiva da fazenda Ouro Verde. Ele não estava vendendo, nem doando por caridade. Ele estava passando a administração para o único homem capaz de fazer aquela terra prosperar com honestidade, pedindo apenas que lhe permitissem viver ali seus últimos dias, em um canto sossegado, vendo a terra ser tratada com amor. Bento olhou para Clarice. Os olhos dela brilhavam com uma esperança que estava apagada há anos. Aquele gesto do pai não era apenas sobre terras, era a libertação dela também. Bento aceitou, mas com uma condição: que a fazenda não fosse só dele, mas que se tornasse uma cooperativa para ajudar todos os pequenos produtores que o coronel prejudicara no passado. Ele queria transformar o local de exploração em um símbolo de união. O acordo foi selado não com assinaturas frias, mas com um aperto de mão firme entre dois homens que finalmente se enxergavam como iguais perante a vida. Restava, porém, uma ponta solta naquele nó do destino. As terras estavam salvas, a honra restaurada, o perdão concedido. Mas e o amor? E aquele sentimento que sobreviveu ao tempo, à distância e à maldade? Bento e Clarice estavam agora livres, lado a lado, mas tantas mágoas e anos perdidos criavam um abismo silencioso entre eles. Será que o amor da juventude resistiria às cicatrizes da vida adulta? O final dessa história guardava ainda uma última emoção, daquelas de fazer o coração errar as batidas. Dizem que o verdadeiro amor é aquele que resiste aos invernos mais rigorosos para florescer na primavera. Bento e Clarice esperaram a vida toda por esse momento. Se você acredita que nunca é tarde para ser feliz e que Deus escreve certo por linhas tortas, prepare o lenço. Esse final é para lavar a alma. Antes de ler o último capítulo, deixe um amém se você torceu por esse casal desde o início. A reconstrução da fazenda Ouro Verde não foi apenas de cercas e pastos, mas de almas. Nos meses que se seguiram à grande enchente,
o Vale das Garças testemunhou uma transformação silenciosa e poderosa. Bento, com sua experiência adquirida na aridez da terra seca, trouxe novas técnicas, mas acima de tudo, trouxe humanidade. Os antigos colonos, antes tratados aos gritos, agora eram parceiros. A fazenda vibrava com uma energia nova, onde o trabalho era duro, mas o sorriso era farto. E no centro dessa engrenagem de prosperidade estavam Bento e Clarice, trabalhando lado a lado, como se o destino estivesse apenas esperando o tempo certo para encaixar aquelas duas peças. A aproximação dos dois não foi um incêndio repentino, mas um braseiro constante e acolhedor. No início havia a timidez das marcas deixadas pelo passado. Clarice, ainda ferida pelos anos de solidão em um casamento frio, se sentia indigna daquele homem que se tornara um gigante moral. Bento, por sua vez, mantinha um respeito sagrado, esperando o tempo dela, curando as feridas invisíveis com gestos de gentileza diária. Era no café da tarde, servido na varanda onde um dia o coronel fumava seus charutos com arrogância, que o amor dele se refazia. Conversavam sobre a terra, sobre os sonhos perdidos e achados, e aos poucos as mãos voltaram a se tocar, não mais com o medo da proibição, mas com a certeza da liberdade. O coronel Epaminondas, agora uma figura serena e de passos lentos, assistia a tudo de sua cadeira de balanço. A doença e a idade avançaram, mas seu espírito parecia mais leve. Ele, que um dia foi o muro que separava o casal, agora tornara-se a ponte silenciosa. Muitas vezes, fingia cochilar na varanda apenas para ver a filha sorrir para Bento. Um sorriso que ele, com todo o seu dinheiro antigo, nunca conseguira comprar. O velho fazendeiro compreendeu no fim da vida que sua maior riqueza não eram as cabeças de gado, mas a chance que Deus lhe dera de consertar o erro antes de partir. O pedido de casamento aconteceu em uma tarde dourada de outono, debaixo da mesma mangueira centenária onde décadas atrás eles trocaram o primeiro beijo roubado. Não houve anéis de diamantes ou festas pomposas. Bento apenas segurou as mãos de Clarice, olhou no fundo de seus olhos e perguntou se ela aceitaria caminhar ao lado dele até o fim dos seus dias, não como a filha do coronel ou a esposa de um investidor, mas como o amor de sua vida. A resposta de Clarice foi o abraço mais demorado que o vale já viu, um abraço que misturava lágrimas de saudade e suspiros de alívio. O sim dela ecoou como uma oração atendida. O casamento parou a região, não pela ostentação, mas pela emoção. A capela de São Judas Tadeu ficou pequena para tanta gente. Vieram os ricos, vieram os pobres, vieram os antigos empregados que Bento ajudara e os novos parceiros da cooperativa. Mas a imagem que marcou a memória de todos foi a entrada da noiva. O coronel Epaminondas, apoiado em sua bengala, fez questão de caminhar ao lado da filha. A cada passo trêmulo rumo ao altar, ele chorava copiosamente. Ao entregar a mão de Clarice para Bento, o velho sussurrou um obrigado, rouco, entregando ali seu tesouro mais precioso ao único homem que provou ser digno de protegê-lo. Naquele altar, diante de Deus e dos homens, o ciclo da lei do retorno se fechou com perfeição. O ódio plantado no passado foi colhido como amor no presente. Os anos seguintes foram de bonança. A fazenda Ouro Verde tornou-se modelo de gestão e justiça social. Bento e Clarice tiveram um filho, a quem deram o nome de Miguel, um menino que cresceu correndo livre pelos campos que um dia foram palco de tanta discórdia. O coronel Epaminondas viveu seus últimos dias cercado de carinho, sendo cuidado por Bento com a paciência de um filho. Quando faleceu, partiu em paz, segurando a mão daquele que um dia o humilhou, levando para a eternidade a lição de que a humildade vence a soberba. A história de Bento e Clarice virou lenda no interior. Os mais velhos contam, à beira do fogão a lenha, sobre o peão que virou rei, não pela força da espada, mas pela força do caráter. E sempre que alguém na cidade reclama de uma injustiça ou pensa em vingança, lembram-se da lição do Vale das Garças. Lembram-se de que o mundo dá voltas, que a roda gigante não para e que, no final das contas, a lei do retorno não é sobre castigo, é sobre equilíbrio. Quem planta espinhos, fere as próprias mãos na colheita, mas quem planta fé, trabalho e perdão, colhe uma vida que nem o tempo é capaz de apagar. Bento e Clarice envelheceram juntos, sentados naquela mesma varanda, vendo o sol se pôr sobre as terras que o amor conquistou. E assim, provaram para todos nós que a verdadeira vitória não é ver o inimigo cair, mas ajudá-lo a levantar, e que não existe força maior no universo do que um coração limpo e uma consciência tranquila.
chegamos ao fim dessa jornada emocionante. Essa história nos ensina que nunca devemos desistir de ser bons, mesmo quando o mundo nos trata mal, pois a recompensa vem das mãos de Deus e não dos homens. Se essa história tocou seu coração e você chegou até aqui, por favor, compartilhe com seus amigos e familiares. Vamos espalhar essa mensagem de fé e esperança. E não se esqueça, siga a nossa página para receber mais contos que alimentam a alma. Que a lei do retorno traga apenas flores para o seu jardim. Fiquem com Deus.